A humanidade já criou muita coisa em seus milhares de anos de existência. Já desvendamos muitos mistérios, Stonehenge, Pirâmides do Egito ou a Ilha de Páscoa. Mas o mundo ainda está repleto de muitas construções incríveis que pouca gente conhece. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 8 lugares fascinantes que você talvez nunca ouviu falar. Igrejas de Lalibela. Situadas na Etiópia, a cerca de 640 quilômetros de distância da capital Addis Abeba, as igrejas de Lalibela são consideradas um patrimônio cultural da humanidade. Todos os anos, o local sagrado recebe milhões de pessoas que peregrinam até o local em um ato de fé. O complexo abriga 11 igrejas, um mosteiro e mais uma série de templos, sendo todas essas construções datadas do século XII e levantadas de cima para baixo, em um processo de construção que levou mais de 20 anos para ser concluído. A construção das igrejas foi uma ordem do rei Lalibela, a partir da conquista de Jerusalém por parte dos árabes. Como os cristãos estavam impedidos de realizar suas tradições religiosas na cidade sagrada, o rei decidiu criar sua própria Jerusalém dentro da Etiópia. Sigiria. Sigiria é a antiga capital do Sri Lanka, construída entre 495 e 477 a.C., e hoje considerada um patrimônio mundial da Unesco. A importância histórica de Sigiria soma-se à grande quantidade de jardins, resquícios dos conhecimentos de hidráulica da época e até mesmo lagos artificiais com uma barragem de 12 quilômetros. Toda a água utilizada para fazer funcionar as fontes da cidade usam conceitos de gravidade e pressão artificial e até hoje são funcionais. Ao norte da antiga cidade fica localizada a rocha de Pindurangala, lar de um monastério budista e vários templos construídos no interior de cavernas. Kailasa. Kailasa, esculpido em uma única rocha, está entre as maiores estruturas já criadas pelo ser humano em toda a história. Não é à toa que o local levou mais de 200 anos para ser erguido na região de Bombaim, na Índia. Trata-se de um templo construído a partir do século VIII em homenagem à divindade indiana de Shiva. Os detalhes sobre a construção deste templo ainda são um tanto obscuros, o que atiça a criatividade e imaginação de alguns autores que chegam a supor que algum tipo de força sobrenatural tenha sido utilizada durante sua construção. Lendas à parte, Kailasa atrai uma série de turistas que vão até o lugar, seja pela curiosidade de conhecer um lugar tão antigo e histórico, ou pela vontade de explorar os supostos mistérios e tesouros escondidos ao redor da construção. Setenil de las Bodegas. Esse é um município espanhol com pouco mais de 3.000 habitantes, que apesar de pequeno e modesto, atrai uma grande quantidade de turistas todos os anos por conta de suas peculiaridades. Localizada em uma região bastante montanhosa, Setenil de las Bodegas possui muitas casas construídas embaixo de pedras enormes, criando um cenário raramente encontrado em outras partes do mundo. Por conta da proximidade com as rochas, muitas residências aproveitam a estrutura rochosa como parte da própria casa, seja como teto ou parede.
Isso não apenas proporciona uma experiência arquitetônica única, mas também oferece alguns benefícios para os moradores. As pedras ajudam a esquentar as casas em dias mais frios e, mesmo no verão, ajudam a impedir o calor extremo de adentrar nas residências. Meteora. Meteora, que em grego significa algo como meio do céu, é uma localidade grega muito peculiar. Trata-se do segundo maior complexo de mosteiros da religião cristã, sendo superado somente pelo Monte Athos. Seu pico possui 549 metros. Os historiadores não conseguem afirmar com exatidão quando se deu a construção de Meteora, mas concordam que ela possivelmente começou no século VI, quando alguns povos eremitas passaram a se estabelecer em cavernas da região. De acordo com relatos antigos, Meteora já abrigou mais de 20 mosteiros, dos quais 6 existem até hoje, acessíveis por uma série de escadas, construídas apenas em 1920. Antes disso, a única forma de chegar aos mosteiros era utilizando um guindaste. Abuna Yematagu. Essa igreja fica na Etiópia, na região de Tigrei. Trata-se de uma estrutura monolítica construída no século V, em uma rocha com 200 metros de altura. Para chegar até lá, é necessária uma caminhada considerável, que inclui também uma subida de 6 metros por uma grande parede de rocha sem cordas. A história sobre a sua construção é um tanto misteriosa, mas a maioria dos historiadores defende que a igreja foi erguida por um padre egípcio chamado Iemata, que caminhou por toda a Etiópia e escolheu essa montanha para construir seu templo. Suas motivações são alvo de bastante discussão, mas tudo indica que ele provavelmente estava fugindo de algum invasor. Muitos dos afrescos localizados no interior da igreja foram muito bem preservados e resistiram à passagem do tempo. Isso se dá em grande parte pelo calor e pela falta de umidade. Parque Nacional de Mesa Verde. Esse parque nacional fica nos Estados Unidos e é um patrimônio mundial da Unesco, situado no condado de Montezuma, no Colorado. Uma de suas principais atrações é a grande quantidade de pequenas casas construídas na parede dos penhascos presentes por lá. A região foi habitada por índios nativos entre os anos de 600 e 1300, antes de se espalharem por outras localidades, como as que hoje são conhecidas como Utah, Arizona e o Novo México. Pagando uma entrada de aproximadamente $8, você tem o direito de visitar o parque a pé ou utilizando uma bicicleta. Algumas das casas construídas nos penhascos podem ser visitadas pelos turistas. Mas as rochas não são os únicos atrativos do parque. Caso você já tenha se perguntado, o nome Mesa Verde vem da grande concentração de áreas ricas em vegetação que dão ao local um belíssimo aspecto verde e natural. Derinkuyu. Derinkuyu é uma misteriosa cidade subterrânea que fica na linda região histórica da Capadócia. A cidade possui 20 níveis diferentes, com grandes cisternas, onde eram armazenados alimentos e especiarias. Além disso, Derinkuyu foi equipada com várias cozinhas, que possuíam sistemas avançados de dispersão de fumaça, o que ajudava a evitar que a cidade fosse percebida na superfície. O mais incrível nesta construção histórica talvez seja o sistema de ventilação.
que permite a circulação de ar por todas as galerias, bares, poços de água, templos, estábulos e centenas de outros estabelecimentos. Análises realizadas a partir de material coletado do cemitério da cidade apontam para o ano de 1800 a.C., mas alguns historiadores defendem que a cidade começou a ser construída 7.000 anos antes. Qual desses lugares mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!